a gente queria, antes de encerrar, não é, dar algo aqui para você, além de tudo que você já recebeu, algo assim que vai ser para você como um símbolo, como uma recordação, mas também como um desafio. Não é? Eu queria pedir todos os pastores que estão aqui, que viessem aqui à frente. Todos. Vem aqui à frente. Todo mundo que é pastor aqui. Você que não é pastor, você é muito querido, muito precioso também. Não é? Mas nesse momento, nós queríamos deixar algo para aqueles, né, que Deus tem levantado, né, na direção das igrejas. Né? Pedir, espalhe aí mais um pouquinho, né, mas eu vou pedir para vocês fecharem os olhos e fazer assim com as mãos. Na verdade, a gente queria dar algo, né, especial para você, mas tem que fechar mesmo. Então, na hora que eu falar 1, 2, 3, aí você fecha, tá bom? Combinado? Então, você fica assim com as suas mãos que você vai receber algo. E depois, você espalha aí um pouquinho para dar jeito do pessoal entrar e colocar aí na sua mão, tá? Então, 1, 2, 3, pode fechar seus olhos. Vamos lá, gente. Vamos lá. Não vale abrir, hein? Só na hora que a gente mandar. Então você pode abrir seus olhos agora e olhar o que você recebeu, o que você ganhou. Nós demos para cada um deles isso aqui, ó. É um talento. Vocês lembram da história que Jesus contou sobre os talentos, não lembram? Aquele homem se afastou, mas deu para os seus discípulos talentos. Para um ele deu 5, você se lembra? Ele multiplicou aqueles 5 em outros 5, e quando ele voltou para o acerto de contas, não é? Aquele rei disse para ele, servo bom e fiel. O que ganhou 2, depois também voltou com outros 2. Mas teve um que ganhou 1, não é? E ele escondeu o seu talento. E aquele rei o recriminou muito, né? Recriminou ele demais pela sua atitude, por não ter multiplicado aquele talento. A gente, né, como Igreja Batista Central, quer deixar isso como um desafio para vocês. Vocês receberam muitas coisas, não é? E talvez vocês tenham assim até estranhado, mas nós demos seguindo um princípio bíblico que fala de graça receber e de graça dar. Nós não queremos cobrar nada pelo que nós demos. Vocês receberam esse kit aí, como o Wagner falou, tem lições de células aí de 10 anos, tem todo o material de treinamento, não é? Tem filme, tudo que nós temos, nós estamos dando para vocês, de graça, porque Deus nos deu de graça. E o sentimento que nós temos no nosso coração é que vocês estão recebendo algo, não é da Batista Central, é algo de Deus. E nós queremos que vocês se sintam desafiados. É claro que você não é obrigado a fazer nada. Esse seminário não é feito para te constranger, nem te obrigar, nem fazer você se associar a nós. Você sabe que não tem nada disso, você sabe que ninguém vai te dar um carnezinho para você pagar por mês, nada disso, não tem nada disso. Mas nós queríamos que você se sentisse desafiado. Você ouviu testemunhos, você ouviu coisas tremendas que Deus está fazendo. E Deus quer fazer com você também, quer fazer na sua igreja. Quer fazer com você também, querido, não é? Todos nós temos que nos sentir desafiados com aquilo que estamos recebendo de Deus. Deus tem um grande desafio para nós. Deus tem um grande desafio em relação a essa nação, em relação a muitas nações. Há muitas profecias em relação ao Brasil. Você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe, né? E eu me lembro quando Davi vai construir, vai comprar aquele terreno, onde o templo de Salomão foi construído. Você também conhece a história. E aquele homem, o dono da fazenda, ele fala assim, não, vou te dar tudo. Ele fala assim, não, eu não quero oferecer para Deus algo que não me custe. Eu quero dar algo a Deus que custe. Você está sendo desafiado.
você está sendo desafiado a fazer algo para Deus que realmente agregue valor para o reino. Eu queria convidar você para ficar de pé, você que está sentado junto com os pastores, não é? Tem um grande desafio aí para nós todos. Um grande desafio. E eu queria orar agora. Pega esse talento que você recebeu, fecha os seus olhos e deixa o Espírito Santo trabalhar. Deixa o Espírito Santo trabalhar. Você aí também, que ainda não é um pastor, né? Como diz o pastor Paulo aqui, pastor com P maiúsculo, mas é um pastor, no sentido de que é alguém que cuida de pessoas. E talvez daqui uns dias vai ser pastor, né? Líder de igreja, assim, né? Mas Deus tem desafios para nós. Você não veio aqui apenas para receber material, para receber um tanto de conhecimento, você veio para receber algo no coração também, filho. Você veio, eu tenho certeza disso. Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, olha para nós aqui, Deus. Nós queremos ser achados servos fiéis. O Senhor falou para aqueles que multiplicaram os seus talentos: foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Servo bom e fiel. Ó Deus, que o Senhor encontre aqui no nosso meio, não só na IBC, mas no meio da tua igreja, principalmente a tua igreja no Brasil, Pai. Servos bons e fiéis. Gente comprometido com o Senhor. Gente que ama o Senhor de todo o coração, que ama fazer a tua vontade. Gente que se importa e que tem um coração grato. Porque não fazemos porque vamos receber alguma coisa, fazemos porque um dia fomos alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia. Um dia o Senhor se compadeceu. Onde estaríamos nós se não fosse o Senhor? Nós temos um coração grato, Deus. E nós queremos, Deus, que esse coração grato gere algo, gere frutos para o teu reino. Quando o Senhor nos ensinou a orar, o Senhor falou, que o teu reino venha, que o teu reino se estabeleça na terra, deve ser a nossa oração. E nós queremos ser instrumentos, Deus, do Senhor, para que o reino do Senhor se estabeleça, para que Satanás sofra derrota, para que almas sejam alcançadas, para que nações sejam dobradas e rendidas aos pés do Senhor. Essa é a nossa oração, Deus. Trabalha mesmo no coração de cada pessoa que veio, que foi ministrado aqui nesse dia, Pai. No nome de Jesus, amém e amém. Amém? Você diz amém, meu irmão pastor? Glória a Deus. Volta para o seu lugar, então, um pouquinho. Nós vamos encerrar, então, não é? Eu só vou ler um texto para dar base para o que nós vamos fazer aqui e nós vamos encerrar. Tem um texto aqui na Bíblia que eu gosto demais, está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, porque ele expressa a realidade da nossa caminhada cristã, da grande maioria dos líderes, dos pastores. E a gente não quer que você vá embora agora, né? Nós oramos, desafiamos você, mas nós queremos ministrar algo na sua vida. Você ainda tem algo para receber aqui. E eu falo isso, querido, com muito temor e muita humildade. Você ouviu os pastores aqui falando, nós de maneira nenhuma nos consideramos superiores a você, pelo contrário, muito pelo contrário. Né? Nós estamos juntos, nós somos do mesmo reino, somos irmãos em Cristo. Aqui não tem ninguém melhor do que ninguém, mas nós precisamos orar por algo que Deus tem colocado no nosso coração. Né? E eu vou ler então esse texto, e aí nós vamos orar. A Bíblia diz em Marcos 6, no versículo 45, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar e Jesus se achava sozinho em terra.
Ele viu os discípulos remando com dificuldade, porque o vento soprava contra eles. Alta madrugada. Jesus dirigia-se a eles andando sobre o mar e estava já a ponto de passar por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram atemorizados, ou aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco junto deles e o vento se acalmou. E eles ficaram atônitos, pois não tinham entendido o milagre dos pães. Aqueles discípulos entraram naquele barco porque Jesus mandou. O texto é tão forte que fala que Jesus insistiu, não só mandou, como insistiu para eles entrarem naquele barco. E falou, vocês têm que sair daqui e ir lá para outra margem. Foi Jesus que mandou. E eles então obedeceram a Jesus. Eles foram obedientes, servos obedientes. No meio daquele mar, vem uma tempestade. A Bíblia fala que um vento forte começa a soprar contra. Remar contra o vento é uma das coisas mais difíceis que tem. Você rema, rema, e rema, e rema, e a sensação que você tem é que você não sai do lugar. E a Bíblia fala que era alta madrugada, quando a noite estava mais escura. Havia uma sensação de impotência, havia uma sensação de abandono, porque Jesus não tinha ido com eles. Eles deviam estar pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? Eu sei que todos que estão aqui estão no ministério, porque um dia Jesus chamou vocês. Eu não estou falando de desobediência, eu estou falando de obediência. De gente que obedece, de gente que está fazendo o que Jesus mandou, mas está passando por uma crise, está a ponto de desistir, está remando e não aguenta mais. Você veio aqui, você está precisando de um renovo, você está buscando alguma coisa assim, você encontrou muita coisa maravilhosa aqui, mas você está precisando de um livramento, de um socorro, de uma ajuda de Deus. E o que Jesus está mandando a gente dizer para você, antes de você ir embora, daqui a poucos minutinhos você vai embora, não tenha medo. Sou eu. Jesus andou sobre as águas para estar com eles. Quando ele entrou no barco, a tempestade cessou. E antes dele entrar, ele falou assim, não tenham medo, sou eu. Eu preciso dar uma palavra para você, que está cansado. Eu preciso orar por você, que está a ponto de desistir. Eu preciso ministrar para o seu coração, para você, que está se sentindo na mais alta e escura noite. E pensando assim, o que eu estou fazendo aqui? O meu barco vai afundar. Eu faço isso com muito temor. Muito mesmo. De maneira nenhuma nós não nos sentimos melhor que vocês, repito. A gente passa por muita crise também, mas isso faz parte do DNA. Nós queremos, ao finalizar, ministrar no seu coração. Ministrar para você receber um ânimo de Deus. Porque Jesus está mandando dizer para você, não desanime, filho. Não desista. Não se sinta órfão. Não se sinta.
Ele está dizendo, sou eu que mandei você ir. Você foi porque você é obediente. Você é um servo obediente. E não desista. Né? Não pense que você está abandonado. Porque eu vou andar sobre o mar, vou entrar naquele barco e a tempestade vai acabar. E sabe o que aconteceu? Você leu, né, a história. Eles chegaram lá do outro lado. E você vai chegar, filho. Você vai chegar. Então, antes da gente terminar, nós queríamos ministrar para o seu coração. Fica de pé. E se você está se sentindo assim mesmo, assim, desanimado, se você está se sentindo órfão, se a sensação que você tem é que você está há anos remando e não sai do lugar, você pode vir aqui na frente. Eu sei que às vezes você fica pensando assim, mas eu sou um pastor. Pois é, mas pastor também passa luta e passa dificuldade. Não é? E aí nós vamos encerrar esse DNA com a ministração sobre a sua vida. Sai do seu lugar e vem. E pode vir aqui chorar aqui na frente. Pode vir se derramar diante de Deus. Porque algo lindo e maravilhoso Deus vai fazer. Um renovo Deus vai trazer. Não é só administrar, não é só as técnicas que você aprendeu, não é só a visão. Isso tudo faz parte, é importante, é o centro do que viemos fazer aqui. Mas você tem que levar também algo, né, que vai mexer lá no seu coração e que vai dar um novo ânimo para você. Oh, Deus, começa a operar nesse lugar, Deus. Começa a operar, Deus. Ó Espírito Santo. Nós somos Deus, Espírito Santo. Nós dependemos inteiramente de Ti. Nós queremos ser servos obedientes. E aqui, Deus, o Senhor encontra homens do Senhor obedientes. Ninguém está aqui como pastor por profissão. Ninguém é pastor aqui porque não tinha outra coisa para ser na vida. Não, Deus, nós viemos porque um dia o Senhor nos chamou. Um dia o Senhor nos comissionou. E nós entramos naquele barco, Jesus. Porque o Senhor mandou. Mas, Deus, a tempestade às vezes é grande. Há um cansaço. O inimigo, Deus, tem atacado. O inimigo tem tentado nos derrubar, fazer o nosso barco virar. Deus, tem gente aqui que está remando e não aguenta mais, Pai. Aguenta mais. Tem gente aqui a ponto de desistir, Pai. Tem gente aqui decepcionado com a igreja. Tem gente aqui machucada. Mas a gente é pastor. E às vezes a gente não pode falar. Às vezes a gente não pode abrir o nosso coração. As pessoas estão olhando para nós. Mas Deus, Tu és Deus. Irmão amado, recebe a palavra de Deus nessa tarde. Recebe, filho. Recebe a palavra de Deus. Jesus diz para você, não tema, sou eu. Jesus anda sobre o mar, Ele vai em sua direção. E Ele está dizendo, filho, não tema, sou eu. Fui eu que te chamei, eu que te comissionei. Eu que disse, vá até aquele lugar. Jesus disse, tenho grandes coisas a fazer na tua vida. Não temas, sou eu. Deus, como igreja do Senhor, Deus, nós estamos nos sentindo tão privilegiados, Deus, de poder repartir tanta coisa linda que o Senhor está fazendo no nosso meio. Mas o Senhor conhece o nosso coração, Deus. O Senhor sabe que nós não fazemos isso porque nós nos sentimos superiores, pelo contrário. É porque nós estamos aqui, Deus, para cooperar, para ajudar. Deus, nós nos colocamos na brecha agora. Nós intercedemos em favor desses irmãos queridos e amados, no nome de Jesus Cristo. E nós ministramos sobre a sua vida um renovo. Receba um renovo de Deus. Receba um toque de Deus, receba um novo ânimo
No nome de Jesus Cristo. Jesus diz para você, levante e anda. Jesus diz para você, receba novamente refrigério, poder. Receba a alegria de servir. Receba um novo tempo na sua vida. Receba, receba. Deus, nós estamos orando, Deus, para que quando esses irmãos voltarem, eles encontrem uma igreja amorosa, ávida pelo teu poder, meu Pai. No nome de Jesus Cristo, opera aqui, Deus. Tu és Deus que cura as feridas, Pai. Tu és Deus que faz nova todas as coisas. Todos nós sabemos disso, todos nós já experimentamos isso e queremos experimentar mais. Deus, tira toda a decepção, Deus, tira toda a tristeza. A tua palavra diz que é a alegria do Senhor que é a nossa força. Então, Deus, alegra agora o coração dos teus filhos. Alegra o coração dos teus filhos. Alegra, Deus, o coração dos teus filhos. Alegra, dá para eles um fortalecimento, Deus. Dá para eles um novo Pentecostes, Pai. Assim como o Senhor fundou, inaugurou a tua igreja no dia de Pentecostes, o poder do teu Espírito veio e a igreja do Senhor foi incendiada, inaugurada. Incendeia, Deus, cada vida aqui, Deus. Derrama do teu Espírito, manifesta, Deus, o teu poder no nome de Jesus. E faz, Deus, cada igreja aqui representada, cada irmão frutífero, gente que vai influenciar essa nação. Nós oramos, Deus, pelo Brasil. Nós pedimos, visita, Deus, o Brasil. Usa a tua igreja, Deus. Usa a tua igreja. No nome de Jesus. Deus. Nós oramos, Deus, abençoando. Recebe, filho, a bênção de Deus. Tudo que você recebeu aqui nesse dia, que o Espírito Santo tome e faça no seu coração, conforme a vontade desejável de Deus, no nome de Jesus. Amém e amém.